Fala, massa atleticana, Galo em modo Copa ligado, hein? E agora a gente vai falar das Copas do Brasil e da Libertadores. Afinal de contas, o Galo é o único clube brasileiro que está em todas as decisões principais e ainda está ali caminhando no Campeonato Brasileiro. E para isso eu trouxe um convidado para lá de especial, dispensa apresentações, mas eu falo aqui com Paulo Vinícius Coelho, PVC, gentilmente aceitou o convite aqui para a gente trocar essa ideia, para fazer uma análise, falar um pouco do trabalho do Gabriel Milito, trazer uma análise também de fora de Minas Gerais sobre o Vasco, sobre o River Plate, e a partir de agora o Galo está em modo Copa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, PVC, como que estão as coisas aí? Obrigado pelo aceite do convite, tá? Prazer falar com você. Desculpa ter vindo de azul. Eu vim de azul claro, mas eu vim de azul. Não me dei conta. Aliás, o Paramount Plus acompanhou o Atlético durante toda a Libertadores, mas nessa reta de chegada o nosso jogo exclusivo vai ser do Cruzeiro. Então, eu sou aqui bem neutro para falar do futebol de Minas Gerais, para falar do futebol brasileiro, para falar do futebol no mundo, né? Sempre que for possível, Marco. Perfeito, valeu demais. E ó, você, né, que está assistindo essa live aí, assistindo esse conteúdo, deixa o seu like, tá? É um conteúdo para lá de especial, é um convidado exclusivo, né? Que todo mundo fica pedindo. Jeves, traz os jornalistas lá para falar aqui com a gente, traz o PVC. E o PVC é um cara que a gente sempre conversa, já tive outras oportunidades de gravar com ele, agora está aqui para a gente falar desse Galo modo Copa. Bom, PVC, ontem o Galo empatou fora de casa com Fortaleza, um resultado que para alguns foi um sabor de vitória, para outros foi um sabor de derrota, e para outros foi só um empate mesmo. Eu fiquei no meio do caminho ali, apesar de que o Fortaleza é um time extremamente competente, né? O Vojvoda é um dos melhores treinadores do futebol nacional há anos, e o Galo conseguiu ir lá onde o Fortaleza não perde, não empata, raramente, né? Tirando a partida contra o Corinthians, eu nem lembro quando eles perderam pela última vez, e conseguiu um valoroso empate com um subtime, né? Com um time bastante reserva, e agora a gente conseguiu cumprir essa missão brasileira. Para alguns atleticanos, eu te falo que esse jogo nem deveria ter acontecido. O atleticano só pensa no Vasco e no River Plate. E para começar, vamos falar desse jogo então contra o Vasco, já no próximo sábado, 6h30 em São Januário, ingressos esgotados, tanto para a torcida do Vasco quanto para a torcida do Atlético, que, diga-se de passagem, não teve nem a oportunidade, ainda que estivesse ali pontualmente na hora que abrissem a bilheteria virtual, de comprar os ingressos, né? Fiz inclusive um desabafo sobre isso no Café com Jeves de hoje mais cedo, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa expectativa, principalmente do Galo tendo vencido a primeira partida no jogo de ida. O Vasco fez uma partida razoável, né, para ruim no jogo de ida, na minha opinião. Queria que você analisasse isso também. E ontem acabou tomando 3-0 para o São Paulo, com o time, acredito que praticamente todo titular, né, PVC? Bom, o Vasco teve o Puma só, que não é titular, que estava no banco de reservas então, no segundo tempo ontem. O Galo descansou todo mundo, né? Quer dizer, descansou não, o Hulk estava suspenso, o Davidson estava suspenso, embora não seja titular, o Scarpa foi para o banco, o Arana está voltando da lesão, o Júnior Alonso voltou da seleção do Paraguai e jogou o jogo inteiro contra a Venezuela na terça-feira, não podia jogar ontem. Aliás, assim, eu não gosto muito dessa história de concentrar tudo nas Copas, às vezes, e a CBF fez o serviço errado de inverter a prioridade. O campeonato mais importante do país é o Brasileirão. É o campeonato mais importante, tem que ser tratado assim. Mas o Flamengo pediu, o Atlético concordou, a CBF não ouviu os outros clubes, e aí você fez uma rodada do Brasileiro com esse festival de desfalques por causa da data FIFA. O certo era ter jogo só sábado. Qualquer jogo. Fosse da Copa, fosse do Brasileirão, era só sábado. Então, o Atlético não tinha o Hulk suspenso, não tinha o Arana machucado, mas não tinha o Júnior Alonso, não tinha o Vargas, não tinha o Alan Franco, então voltando à seleção. E esse é um problema. Mas conseguiu um grande resultado, como você disse, o Fortaleza é o único time invicto em casa, no Brasileirão. E desde que o Fortaleza voltou para a Série A, o Atlético só ganhou do Fortaleza em Fortaleza uma vez, em 2021, no ano do título.
Acho que tem que ter um cuidado com o Campeonato Brasileiro. Ontem, se ganhasse o jogo do Fortaleza, teria empatado em pontos com o Cruzeiro, não teria superado, mas estaria em 8º lugar. E tem que ter esse cuidado, sim, porque, por exemplo, se você ficar em 8º lugar, você pode classificar para a Libertadores, uma situação sui generis, mas se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Atlético vai para a Libertadores em 8º lugar. Então, esse cuidado precisa ter. Precisa ter o olhar para ganhar as 2 Copas ou uma das Copas, mas precisa ter o olhar para ter a vaga da Libertadores no ano que vem. O PVC, você enxerga potencial nesse time do Milito? É até meio óbvia a pergunta, porque chegou nas semifinais, né? Foi o segundo time melhor classificado na fase de grupos da Libertadores e tudo mais. Na Copa do Brasil, não tomou grandes sustos, né? Então, assim, é uma campanha consistente, por assim dizer. Ainda que tenha perdido para o Fluminense, que tenha se classificado com aquele gol do Davidson no finalzinho ali, é uma campanha consistente, o time joga bem fora, ganhou do São Paulo, onde ninguém imaginava que o Atlético fosse ganhar do São Paulo fora de casa. Como que você analisa as chances reais que o Galo tem, principalmente falando das Copas? Eu gosto mais, você falou modo Copas, eu gosto mais do Atlético no modo ataque, no modo arena. Porque o que o Milito está fazendo? O Milito, vou pegar 3 jogos seguidos específicos das Copas, que foram os 2 jogos contra o São Paulo e o jogo contra o Fluminense no Maracanã. A prioridade do Milito nesses 3 jogos foi marcar. E ele marca individual. Então, o que ele faz? Ele pega o Paulinho e põe para marcar o Rafinha e para marcar o Samuel Xavier. E marca individual. Eu comentei os 2 jogos Atlético e Fluminense, e no Maracanã eu chamei a atenção para um fato que eu tinha informação dos treinos, que o Mano fez questão de pegar os volantes do Fluminense e espalhar para o lado, porque ele sabia que a marcação ia acompanhar individualmente e abrir um corredor. Que foi, por exemplo, a bola que o Thiago Santos carregou e meteu o Arias na cara do gol. Quando o Atlético joga em casa, o que é que ele faz? Eu vivo dizendo isso, acho importante, vou tentar mostrar aqui na prancheta. Opa! Olha só. Eu estou só tirando o time azul daqui, colocar só o vermelho que fica mais fácil de visualizar. Obrigado pelo cuidado, viu, PVC? Você sabe como é que o atleticano né, meu amigo? Não, é só assim. Eu faço questão de dizer isso, porque o que acontece com o Atlético é o seguinte. Quando o Atlético se defende, ele faz um 4-4-2. Só que ele marca individual. Então, você pega o Paulinho aqui, que devia estar aqui pertinho do Hulk. O Hulk é o 7. Devia estar aqui pertinho do Hulk. E você pega o Paulinho e joga aqui para marcar do lado e joga o Bernard por dentro aqui. Tá? Mas ele defende. Ele defende. Seja com Saravia, seja com o Lianco, seja com o Bruno Fux. Bruno Fux, Batalha, Júnior Alonso, Arana. Aí ele faz Scarpa, digamos, Alan Franco, Otávio e Paulinho, Bernard e Hulk. Ele defende 4-4-2. Ele não defende com 3 zagueiros, mesmo quando ele tem o Lianco ou o Bruno Fux na lateral direita. São 3 zagueiros de origem, mas ele joga com uma linha de 4 quando perde a bola. Quando tem a bola, o que é que o Atlético faz? Ele joga Hulk, Bernard, Paulinho vem por dentro, o Arana larga o campo por aqui e o Scarpa larga o campo por aqui. E você fica com Otávio e Alan Franco, digamos, Saravia ou Bruno Fux, Batalha e Júnior Alonso abrindo aqui. Então você faz um 3-2-5, que é um WM, né? M, W. W assim. Por isso que é WM. Por isso que é WM. Mas ele faz um 3-2-5. O que tem acontecido com os adversários para marcar o Atlético? Aquela confusão que você faz. O Fluminense está jogando com linhas de 5. Não estava, cara. O que acontecia era que o Arias, que jogava como ponta e tinha que marcar, ele tinha que voltar para acompanhar o Arana. Então, o que acontecia com isso? O Atlético empurra o adversário para trás e alarga o campo. Alarga o campo para usar os 68 metros de amplitude que o campo tem. É muito mais difícil de marcar. Só que o Atlético podia fazer isso quando joga fora de casa também. É aqui que está o time do Atlético é tão talentoso que ele podia fazer isso no Maracanã, só que não. No Maracanã, no Morumbi e na Arena contra o São Paulo,
porque o Milito defendeu a vantagem que ele construiu no Morumbi. Então, o que ele fez? Ele montou a linha de 4 aqui atrás, defendeu e marcou individual. Ele botou o Paulinho para marcar o Rafinha, botou o Paulinho para marcar o Samuel Xavier e foi sendo empurrado para trás. Não tem cabimento o Atlético, que é o time de maior posse de bola do Brasil, ter menos posse de bola do que o Fluminense no Maracanã. Não tinha cabimento. Por quê? Se quisesse jogar como joga no modo Arena, tinha matado o Fluminense lá no Maracanã já. E é o desafio do jogo contra o Vasco. E eu observei uma análise que você fez similar a essa, prévia ao confronto, né, justamente trazendo ali que o Atlético ele poderia jogar como ele joga nos seus domínios, fora de casa. Só que assim, ali eu acho que talvez o Milito ele foi um pouco mais conservador, porque imaginava que o próprio Mano também pudesse ser. Porque assim, as pessoas pensam que o Mano Menezes é um técnico só defensivo, né? Que é um cara que joga sempre reativo por uma bola. Mas nos jogos que eu acompanho do Fluminense, por exemplo, no Maracanã, ele propõe o jogo, né? Ele é um cara que tem a posse de bola, que propõe o jogo, que ele também sobe as linhas ali para marcar lá na frente. Ele aproveita para que ele não tem um Cano, que é mais velho, né? Jogador mais experiente. Tem um Cauã Elias ali, que vai e volta, né? Tinha outros jogadores como Arias. O Ganso não, o Ganso ele fica ali mesmo, né? No meio campo e tal. Mas ele tem o próprio Serna, né? Que foi titular da partida, também é um bom jogador, jovem também, 26, 27 anos, e ele também faz essa recomposição, e talvez o Milito ele estava esperando outra coisa, né? E já o Vasco do Rafael Paiva, a gente tem um time que, na minha opinião, é inferior ao do Fluminense, ele pode ter mais gana, pode ter mais jovialidade, mas eu acho que é um time inferior, porque ele deixa muitos espaços, né? Ele não tem a qualidade que o Fluminense tem em algumas posições, tipo no meio-campo ali, por exemplo. Ele tem dois volantes cães de guarda, né? Que é o Hugo Moura e o Matheus Cocão, que são jogadores ali praticamente só para marcar, né? Não tem tanta saída de bola, não tem tanta distribuição de jogo e fazem pouca transição ofensiva. Sempre o Coutinho, o Payet, quem quer que seja que estivesse armando, ele vai ter que baixar em apoio para receber essa bola e conseguir distribuir. Então ele faz o jogo mais lento. E quando eles sobem, eu acho que ele deixa mais espaço o time do Rafael Paiva, né? Porque o Paulo Henrique é muito agudo, o Lucas Piton é muito agudo, e os dois não marcam tão bem assim. Como que você enxerga essa questão desse confronto com o Vasco? Você acha que essa questão do espaçamento pode ser uma válvula de escape para o Milito, quem sabe até ganhar o jogo lá? Ou você acha que ele vai entrar, assim como você exemplificou aí contra o Fluminense, contra o São Paulo, mais pianinho, até porque tem a vantagem debaixo do braço? Isso é que me preocupa no Milito. O Milito é um grande técnico. Você precisa parar de achar que técnico brasileiro, ou argentino, ou português, ou espanhol, o que quer que seja, que ele vem com uma varinha de condão na mão e faz assim, e resolveu o problema. Não é assim. Então, todos os treinadores vão ter as suas idiosincrasias, vão ter a sua maneira de montar. O que está fazendo é que ele monta um bloco alto para jogar em casa e monta um bloco médio para jogar fora de casa. Eu acho que ele vai fazer o bloco médio de novo e acho que esse é o maior risco do Atlético em São Januário. Porque não é o Vasco ontem caiu numa arapuca contra o São Paulo, que foi acreditar que Payet e Coutinho podem jogar juntos. E eu não acredito em Payet e Coutinho juntos. Acho que, mesmo tendo dificuldade com o Emerson Rodrigues, que erra ainda muito, ou com o Jean David do outro lado, ou, enfim, com a formação que ele tem, ele perdeu o David, né, e perdeu o Adson por lesões, ele vai ter que montar um time que marque os lados do campo e que tenha capacidade de sair muito certeiro. Não, o Vasco não é um time veloz. No ritmo de Coutinho e Verratti, você não vai ter um contra-ataque veloz. Mas o Vasco vai ter que resolver contra o Atlético na marcação. A não ser que o Atlético resolva fazer o que fez contra o São Paulo na Arena e no Morumbi, que é: vou marcar individual e vou empurrar minha vantagem. E esse é o risco, porque não é que o Vasco seja um time muito forte, mas o ambiente de São Januário é. E a torcida empurra o Vasco, e empurra para uma bola parada, empurra para uma saída certeira, para um passe preciso do Coutinho, para deixar o Verratti na cara do gol, e o jogo pode ficar perigoso. A vantagem é de um gol. Sendo que eu acho que se o Atlético tiver a mesma postura de agredir, de expandir o campo, com o Scarpa muito aberto na direita, com o Arana muito aberto na esquerda,
Acho que o Arana joga, né? Tá voltando da lesão. Tomara, né, PVC? Não tem nada certo, não. Eu acho que, assim, inclusive o mais certo é que ele joga contra o River, né? Mas há um mistério aí por trás. Agora, eu assisti, ele abriu o campo para os lados muito, ele vai conseguir expandir o Vasco e criar muita dificuldade para o Vasco. Se ele se preocupar, se ele priorizar a marcação individual, como ele fez no Morumbi, como ele fez no Maracanã, aí o jogo pode ficar perigoso. E além disso, e assim, caso o Arana não jogue, o que tem chance de acontecer também, o Rubens também não joga, né? Que é o substituto dele, que naturalmente faria o que você falou aí, né? Pelo lado esquerdo. E aí é uma baita dor de cabeça pro Milito, né? Ontem, por exemplo, ele teve que usar o Mariano de lateral esquerdo. Foi bem? Foi bem. Mas o Mariano não aguenta ir e voltar, não. É um jogador que vai ficar mais plantado ali, fazendo talvez um quarto zagueiro ali pela esquerda e tal. E nesse jogo contra o Vasco, ele vai ter umas opções ali. Vamos pensar que o Arana e o Rubens não vão estar à disposição. Eu tô falando isso porque é o que a gente tem de informação. O que eu queria que tivesse todo mundo. Eu falo aqui para a massa atleticana aqui, é difícil, é complicado o Arana tá o Rubens não vai estar, com certeza, mas o Arana tá ali à disposição é um pouco complicado, né? E se tiver, não vai estar ali nos prumos, não, no 100% não. Então ele pode, se ele quisesse um time um pouco mais ofensivo, o que ele vai pensar? Talvez ele coloque ali o próprio Palácios, que fez esse lado esquerdo ontem contra o Fortaleza, e talvez ele já está até pensando nessa possibilidade, porque o Palácio normalmente ele joga do lado direito, né? Mas só que não tem uma recomposição tão boa assim. Né? Então, uma possibilidade que ele pode ter ali do lado esquerdo. Se ele for defender, talvez ele coloque ali um lateral um lateral direito de lateral esquerdo, né? Mas de qualquer forma, você acha que agora já numa cravada aí, quem passa PVC? Passa Vasco ou passa Galo? Esquece que você tá no canal Bica Galo, assim, na sua análise mesmo. E o que você pensa que vai dar? Já adianta também qual que vai ser a final da Copa do Brasil. Eu acho que vai dar Atlético, eu acho que vai dar Flamengo e Atlético na final. Mas não dá para ter certeza, evidentemente, né? Sim, claro. E aqui tem bola de cristal. Eu acho que o Atlético vai passar. Eu acho que a vantagem de um gol vai ser mantida. Eu acho que tem mais chance do Corinthians surpreender o Flamengo do que do Vasco surpreender o Atlético. Não quero ser profeta no acontecido, mas eu acho porque o Corinthians tem ficado, o Corinthians melhorou e o Corinthians está forte em Itaquera. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo melhorou com o Felipe Luiz também, mas também aquela coisa que a gente acredita muito no mudou o técnico, então mudou o ambiente, então está tudo bem. O cara chegou outro dia, né? E não é bem assim, né? Você tem coisas para acertar no time, na formação, na mudança do. O Flamengo não tem o mesmo técnico de janeiro a dezembro desde 2011. É um negócio inacreditável. O Atlético também passa por situações muito parecidas em relação à troca de treinadores, foram muitas nos últimos anos. Eu acho que o Galo passa, e aí não é uma análise parcial, é uma análise imparcial, vendo as duas equipes e vendo as possibilidades táticas que podem acontecer, né, as nuances ali do jogo. Acho que o Galo passa e acho que dá Corinthians. Não acho que o Flamengo passa, não. Acho que o Corinthians ele tem mais força em casa, é um time que se encaixou do Ramon Dias, né, demorou um pouco, mas se encaixou. Alguns jogadores ali, o próprio Yuri Alberto tem feito gols ali sucessivos nas últimas partidas, era um jogador muito criticado, então acho que vai dar Galo e Corinthians na final. Mudando um pouquinho. Pode falar. Só para ter certeza, né? O Atlético teve um técnico de janeiro a dezembro em 21, né? Que não por acaso. Que foi o Cuca. Não por acaso foi o ano da conquista do Brasileiro e da Copa do Brasil. Já é sintomático, né? Quando você dá ali. Mas só que o Cuca, que negócio que a gente já fala sempre aqui, né? É um cara que você não pode confiar que ele vai estar lá no ano seguinte. Ele, independente do que ele fizer de bom, no ano seguinte ele decide cuidar da família, enfim, tem uns outros compromissos ali, ele acaba deixando os clubes na mão. Isso não é só no Galo, né? É uma coisa meio recorrente ali que acontece na carreira dele. Acabou sendo estigmatizado por isso, né? Mas é bom treinador. Queria pedir pro torcedor que tá assistindo aí, ó, deixa o seu like, hein? Deixa o seu like, tô recebendo aqui o PVC pra gente bater um papo sobre essas partidas de Copa, tá bom? É importantíssimo você participar com a gente aqui no Bica Galo. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da American English Academy, tá bom? Inglês para brasileiros e americanos nas cidades de Bridgeport, Boston, Miami,
para todo mundo que tem um visto F1, é a American English Academy, tá bom? Aproveite aí as campanhas, aproveite as promoções. É inglês para quem está comprometido, tá? Então aproveite aí. Novo parceiro do canal Bica Galo, um abraço inclusive para o grande atleticano Léo Reis, né, que está com a gente aqui no Bica Galo agora, e você vai ver a gente falar mais da American English Academy. Inclusive, se você está no Brasil e quer ter acesso aí também às aulas e cursos gravados aí, tanto ao vivo quanto gravado, você pode fazer online pelo computador ou pelo aplicativo que está lá na Play Store e também na App Store, é a American English Academy, em inglês para quem está comprometido. Bom, então agora a gente vira aqui, né, de Copa do Brasil e tudo mais, vamos falar um pouco de Libertadores. Galo está na semifinal, enfrenta o River Plate, a outra semifinal tem Botafogo e o tradicional time do Peñarol do Uruguai, e agora a análise fica um pouco mais parelha, né, PVC? Acho que a gente está falando de equipes aqui mais equilibradas, falando de River Plate e de Galo. Não que o Vasco não seja uma boa equipe, não é isso que eu estou falando, mas hoje estamos falando de prateleiras diferentes do futebol sul-americano. E esse time do River você tem acompanhado, né? Porque eles passaram como os primeiros colocados na fase de grupos da Libertadores e não tiveram grandes desafios, por assim dizer, né, nas eliminatórias, né? Tadieres, Colo-Colo, ainda assim, nenhuma goleada, nenhuma atuação majestosa e tudo mais. Então, sempre ali, empatezinho aqui, ganha em casa, empatezinho aqui, ganha em casa. E assim o River chegou à semifinal, numa campanha ok, né, consistente, porque não perde, mas também não é um bicho-papão o River Plate do Galhardo, PVC? Não, não é. Tanto que depois do jogo contra o Colo-Colo, da vitória por 1-0, gol do Colídio, que o River não jogou bem, o River passou os 2 últimos jogos sem fazer gol, né? Os últimos 5 jogos do River, empate 1-1 com o Colo-Colo em Santiago, vitória de 1-0 contra o Boca Juniors na Bombonera, foi o gol no comecinho do jogo, depois no gol do Colídio, e um empate com a Platense e uma derrota para o Tajeres. Então, não está bom. Eu ainda acho que o River é um adversário duríssimo, fortíssimo, vai jogar a final em casa, se jogar a final. Se não jogar a final vai ser na casa dele do mesmo jeito. Eu acho uma missão difícil para o Atlético, mas está longe de ser impossível, até porque o River jogou mal contra o Colo-Colo os 2 jogos. E depois, em 2 jogos, o Galhardo falou um pouco disso. Eu sei que não existe uma receita pronta, assim, do tipo, se você não mudar de técnico, vai ganhar tudo, tipo Atlético em 2021. Não é assim a vida. Mas o Galhardo falou uma coisa que tem toda a razão. Em 45 dias, que foi o período entre a chegada dele, o retorno dele e a vitória sobre o Colo-Colo, você não consegue fazer o time jogar como você quer. Você tem mudanças de padrão tático que você não aplica em 40 dias. Então, o River... Ok, o River Plate foi eliminado pelo Independente Del Valle em oitava de final com o Galhardo. O River Plate foi eliminado pelo Grêmio em semifinal com o Galhardo. O River Plate foi campeão com o Galhardo em 15 e 18, mas foi eliminado em semifinal pelo Palmeiras com o Galhardo. Então, não é porque estava o Galhardo que estava tudo certo o tempo inteiro. Mas você tinha um padrão que hoje não tem. O River não joga a maneira como o Galhardo gostaria. O que torna mais forte a possibilidade do Atlético vencer. Principalmente porque, na minha opinião, diferente pelo que eu tenho visto do Milito, como a gente explicou agora há pouco no caso do Vasco, o primeiro jogo em casa pode ser uma vantagem. Por quê? Porque o Milito não tem como defender uma vantagem que ele ainda não tem. Então ele vai ter que atacar. Ele vai abrir os jogadores, ele vai abrir o campo, ele vai tentar pressionar a saída de bola do River, ele vai dificultar muito a saída do River. Um ponto do River que funciona é a marcação por pressão. É subir individual na pressão para recuperar a bola no ataque e tentar definir rápido. E como que joga esse time do River? Inclusive, o River joga amanhã, né, em casa contra o Vélez Sarsfield. É um time que ele tem um comportamento diferente, na sua opinião, fora de casa e dentro de casa, não só por questões de torcida, mas assim como você exemplificou, que às vezes o Milito ele prefere jogar no bloco médio fora de casa,
e em casa ele joga no bloco mais alto, pressionando as linhas, perde, pressiona e tudo. O Galhardo, ele tem, pelo menos tinha, né, quando acompanhava mais aquele primeiro River, né, que ele passou, tinha muito essa característica de ser um time consistente, mas às vezes até um pouco uma metamorfose tática, né? Ele jogava de um jeito fora de casa, mas ainda assim fazia boas partidas, e em casa ia lá e moía, né? Amassava os adversários. Como é que você enxerga essa diferença do River Plate? Como que você acha que o Galhardo vem para enfrentar o Atlético na Arena MRV, pensando que ele vai ter o jogo da volta ainda em Nunes? Ele vai marcar 4-1, 4-1. Ele está jogando 4-3-3, mas quando ele perde a bola, ele faz um 4-1, 4-1. Tivemos um pequeno probleminha aqui. Você estava falando que o River joga então no 4-1, 4-1, né, PVC? Ele joga no 4-3-3, mas quando ele perder a bola, ele vai fazer bloco médio, vai deixar o Graneviter por trás, vai abrir o Mesa na ponta direita, o Colídio na ponta esquerda, provavelmente o Colídio, e vai ter Santiago Simão e Nacho por dentro. Então ele vai fazer um 4-1, 4-1, meio torto, que é um 4-3-3. Só que em alguns momentos ele consegue subir a marcação. E quando ele sobe a marcação, ele dificulta muito. Então é um cuidado que o Atlético vai precisar. O primeiro passe tem que ser muito bem feito, muito bem estudado, muito bem treinado, para fugir dessa pressão que o River vai fazer em vários momentos dos jogos. Mas eu acho que, de novo, o Atlético, quando consegue fazer o estilo ataque, o modo arena, o Atlético é melhor do que o River. O PVC, fazendo uma análise assim bem rasa, e agora lá já para o lado torcedor, se o Atlético jogar como jogou contra o Fluminense na segunda partida, ele não perde para ninguém. Ele, pelo menos dentro de casa, ele ganha de todo mundo. Ele amassou o Fluminense. O negócio é repetir a atuação, as mesmas nuances, a mesma atmosfera. Tem vários fatores que influenciam a necessidade do resultado. Né? Então, assim, ele contra o River, por exemplo, ele vai ter que fazer o resultado em casa e decide lá no Monumental de Nunes com mais de 80 mil. Né? Mas se ele jogar como jogou contra o Fluminense, eu estava até analisando aqui esse River, que tem o Acunha, né, na lateral esquerda, que voltou do Sevilha, e o Acunha ele tinha machucado, ele já voltou, então era um jogador que estava como dúvida. O Nacho, né, que a gente conhece bem por aqui, ele passou ele é titular absoluto, mas parece que ele não vem numa grande fase. Não tá até eu tive um contato com alguns amigos lá que são setoristas do River, participei de alguns programas também de Buenos Aires, e o Nacho, ele tá ali oscilando bastante, né? Ele não tá aquele meia cerebral que eles tanto estão acostumados lá. Tem sempre o camisa 10, mas o cara cerebral, né? O cara que controla o jogo, que cadencia. Aqui no Galo ele jogava diferente, né? O Borja, né, que é um jogador ali que depois que saiu do futebol brasileiro acabou explodindo lá, tá muito bem lá no River Plate, é titular absoluto lá, né? Mas ele estava melhor com o Jimmy Kelly do que com o Galhardo. Ele tem 26 gols. Ele tinha um gol por jogo com o Demichelis e ele fez só 2 gols desde que o Galhardo chegou. Então caiu bastante de produção, né? E assim, o PVC, minha preocupação é que o Hulk, muitas vezes, quando ele joga enfiado no meio da zaga, ele acaba sendo encaixotado pelos zagueiros. E o River tem uma dupla de zagas forte, né? Tem o Germán Pezzella e tem o Paulo Dias, né? Que são jogadores ali que têm são muito combativos. E se o Hulk não joga perto do Paulinho, isso é um negócio que a gente fala direto, eu vejo você falar nas suas transmissões também, o negócio não funciona. O Hulk vira uma peça nula, o Paulinho vira um cara isolado que também não trabalha sem associação, e o Bernat tá fora, né? O Bernat tá machucado, né? Sim, mas eu digo assim, a maneira como ele puxou o Paulinho para o lado foi porque ele queria botar o Bernat por dentro. O Bernat nem joga por dentro, nem o Paulinho por fora. Isso. Aí você abre mão da melhor dupla de ataque do Brasil, que é Paulinho e Hulk. Isso. Exatamente. Então, assim, se não tiver essa aproximação com o Hulk, especialmente, porque o Hulk ele é um cara que ele tem o jogo individual, mas ele não vai passar sempre de 3-4. O Paulinho ele tem menos o jogo individual, um jogo mais físico, mas é associativo. Ele se movimenta, ele abre espaço, ele puxa a marcação, ele faz facão, direto ele tá aparecendo na área para finalizar, e tá devendo em finalização, né, Paulinho? Tirando o gol contra o Vasco ali, muitas vezes perdendo gol contra o São Paulo e tudo. Então o Milito ele tem que arrumar uma forma
dele conseguir neutralizar essa zaga do River Plate, né? E se não tiver o Guilherme Arana, você pode ter certeza que o Atlético vai virar um time que vai atacar monolado ali, né? Vai atacar só pelo lado direito, e aí ele vai ter o Saravia com o Scarpa, mas vai ficar um negócio previsível, né? Porque ele vai trazer a marcação para esse lado. Como que você acha que o Milito pode resolver essa falta de um lateral esquerdo? O Scarpa, na sua opinião, ele é uma opção do lado esquerdo e abrindo mão do lado direito e colocando, sei lá, o Palácios ou o Alisson? Ou você acha que tem que dar uma improvisada ali? Não, eu acho que o Scarpa pode ser uma opção tanto como lateral como ponta, quanto como ponta do lado esquerdo. Estou pensando aqui como fazer. Uma hipótese é o Vargas do lado do Hulk. Outra hipótese é o Daverson junto do Hulk, né? Não com o Hulk necessariamente na ponta, mas ele fez isso e deu certo, com o Hulk na ponta direita, o Scarpa na meia esquerda. E aí você tendo Hulk, Scarpa e Paulinho e Daverson na frente. É uma hipótese. Que foi inclusive contra o Fluminense, né? No jogo que eu tô comentando, né? Foi o que ele fez contra o Fluminense. De qualquer maneira, ele ainda vai precisar de um lateral esquerdo, que nesse caso o Scarpa é meia. Né? E aí não tem um meio, o lateral seria o Mariano, seria ter um terceiro zagueiro e o Saravia do outro lado atacando um pouco mais. O Alonso pode ser uma opção, porque ele joga como lateral na seleção paraguaia, né? E você pode fazer Saravia, Lianco ou Bruno Fux, Batalha e Júnior Alonso. Isso. Aí você faz Otávio e Alan Franco, o Hulk, o Scarpa e Paulinho e Davidson na frente. É uma hipótese. Funcionou. Eu não gosto do Hulk pelo lado. Eu acho que o Hulk pelo lado, principalmente num jogo que você vai ter que marcar o Acunha. O Acunha não é um lateral de ultrapassagem o tempo inteiro, mas é um lateral de muito bom passe. Então, você vê, o Hulk funcionou contra o Fluminense muito porque o Fluminense não atacou. Porque se o Fluminense atacasse, pega a primeira bola do segundo tempo, quando o Hulk está na ponta e o Diogo Barbosa vem para dentro da grande área, ele quase faz o pênalti. O Hulk foi ponta no Porto, o Hulk foi ponta na seleção brasileira, o Hulk sabe fazer essa função. Mas na Copa de 2014, quando ele jogava assim, ele tinha 28 anos, hoje ele tem 38. Exatamente. Então, você fazer 2 jogos contra o River nessa função é muito difícil. E aí talvez você perca o poder de decisão dele, né? E, ele vai dobrar a marcação dele, com certeza, vai vir um Acunha, vai vir mais zagueiro, ou puxa o Craneviter, e ele não vai conseguir estar lá na área para decidir também, né? Então... A outra hipótese é o Palácios, se fazer a mesma coisa com o Hulk de centroavante, o Palácios na ponta direita. Sabe que assim, eu fui um pouco cornetado por gente de dentro do Atlético, depois da transmissão do Fluminense Atlético lá no Maracanã, que quando o Palácios entrou, eu falei, ele está preocupado com o Marcelo. Ele vai ficar marcando o Marcelo. Eu falei na transmissão, ele vai atacar o Marcelo, mas com a condição de bola que tem tido o Fluminense, de posse, ele vai se preocupar com o Marcelo. E o que foi que aconteceu no lance do gol? Estava o Palácios aqui na linha de fundo tentando dominar o Keno, porque o Fux caiu lá na frente, veio o Palácios fazer a cobertura, em vez de ele atacar, ele teve que defender, porque o Atlético não tinha posse de bola. Mas talvez seja uma hipótese, o Palácio é bom jogador. Ele não está totalmente adaptado ao Atlético ainda, ele não está jogando o que ele jogou no Atlético Nacional, mas ele é bom jogador, ele pode ser uma opção. Ele é uma opção. Eu não quero o Palácios para marcar o Acunha. Eu entendo que se for o Palácios ou se for o Alisson, é para atacar o Acunha. Mas, evidentemente, o jogo vai ter momentos diferentes e você vai precisar de alguém que tenha fôlego para fazer o vai e volta. Mas o Acunha é um lateral que eu acho que ele até defende melhor do que ele ataca, né? No início da carreira, ele era um lateral muito agudo, mas ele aprendeu a ser um bom defensor lá no Sevilha, já jogou até de zagueiro pelo lado esquerdo, né? Um exemplo, por exemplo, do Júnior Alonso. E o Palácios ali, jogador novo e tal, não sei não se ele consegue ali ir para cima do Acunha e ganhar os duelos, né? Eu acho que o Acunha é mais encorpado ali, bagagem europeia e tal, né? O Acunha tem sido muito importante pelo posicionamento defensivo e pela certeza com que ele vai ao ataque. Então ele só vai na boa, né, PVC? Ele vai na boa. O Roberto Carlos é na boa, mas o Roberto Carlos era muito forte no ataque. O Acunha já tem 3 passes para gol. São 2 de bola parada, mas tem gol
do River Plate com o Galhardo, em que ele foi até a linha de fundo e fez o passe para sair o gol. Não vai ser o tempo inteiro, mas vai precisar. Se você tiver o Hulk para fazer esse vai e vem o tempo todo, só vai funcionar se você tiver uma posse de bola tão forte como foi contra o Fluminense. E o Hulk não faz esse vai e vem. Você não tem o Hulk para fazer esse vai e vem pelas razões que você falou. Ele não consegue ir e voltar, né? Ele vai marcar ali na frente, fecha um pouco pelo lado direito ali, mas não muito mais que isso, né? Então, e PVC, falando... Ele tem 38 anos. Então, não tem jeito, né? Apesar dele ter ali, muita gente fala, não, o Hulk corre mais que menino de 20 anos, né, e tudo mais. Ele corre mesmo, mas assim, ir e voltar e ficar marcando o tempo todo não pode ser a dele, né? Você tem que puxar um volante ali para fazer isso, enfim. Ou até o próprio lateral segurar. Só que o negócio é que se o Acunha subir muito, ele segura muito o Sarabia também e perde o lado direito. Futebol é muito legal, né? A gente tem muita coisa. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre nuances táticas, mas a gente não tem horas para fazer isso. O PVC tem que ir. E, PVC, falando então, assim como a gente fez, você deu a sua opinião que dá Galo e Flamengo na final da Copa do Brasil. O que você acha que dá na final da Libertadores? Eu tenho mais dúvida do Atlético contra o River e acho que vai depender muito do primeiro jogo, dessa capacidade de ganhar o primeiro jogo bem. O River é um adversário difícil, mas o River não está jogando bem. Eu vou dizer Atlético e Botafogo porque eu tô aqui. Não é bobo, né, PVC? Cara, e eu vou te falar uma coisa, assim, apesar do Botafogo ser um time muito bom, né, um melhor, ou talvez um dos melhores do continente, o Peñarol tem muita camisa. Acho que na Libertadores, muitas vezes a gente viu o time de camisa ganhar do time mais técnico, do time mais badalado, do time que tinha mais... que a maioria das pessoas achavam que ia passar. Eu vou de Galo e Peñarol, tá? Minha final é Galo e Peñarol. Tá certo. Contrariando muita gente, tá? Eu acho que o Botafogo vai passar pelo Peñarol. Eu acho que o Botafogo vai passar pelo Peñarol, mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E é lá no Monumental de Nunes, a final no dia 30 de novembro. PVC, muito obrigado, tá? Pela sua participação aqui. Acho que foi uma análise bem legal, uma troca aqui, aprendi muito, como sempre, e sempre tô te assistindo, sempre tô te acompanhando. E as portas estão abertas aqui, depois a gente combina mais um bate-papo, tá bom? Obrigado. Combinado, Marco. Valeu. Prazer estar com vocês aí no Bica Galo. Bica Galo. Valeu, PVC. Até mais. Valeu, até mais.